Oi, gente! Aqui Dani Celal do Dani Arte Cristã e hoje a gente vai aprender a fazer essa capa lindíssima para Bíblia ou para livro. Olha só que fofura que ficou. Bora comigo? É muito simples a confecção dela. Primeiro a gente vai começar então tirando as medidas da capa do livro ou da Bíblia dessa forma. A largura e a altura da capa da frente e mais a espessura do livro, tá? Essa minha capa então deu 22 centímetros de altura e toda a circunferência dela aí deu 32,5. Eu aumento 3 centímetros, né, para margem de costura, então no total aí ficou 35,5 a capa inteira e 25 centímetros de altura. Estou cortando os tecidos que eu escolhi para usar para fazer essa capa e então juntei ali. Fiz uma composição, né, com duas estampas, mas lembrando que o total tem que chegar na medida da minha capa, então 35,5 por 25 de largura. Eu tô usando para estruturar essa capa o feltro, tá, gente? Mas vocês podem usar o material que vocês quiserem. Pode ser manta acrílica, pode ser EVA, que também é um produto que eu já utilizei aqui em outros vídeos, também fica bem legal, né? Pode ser nylon, então pode ser o material que vocês quiserem. Aí eu tô então colocando um viezinho dobrado no meio, esses viezinhos prontos, comprados, só para fazer um charme em cima dessa costura onde ficou ali a junção de tecido e outro. Bem simples então, né? E eu vou fazer então umas costurinhas assim na transversal. Fiz 3 costurinhas de um lado, 3 costurinhas de outro, usei a régua para elas ficarem bem retinhas, só para fazer um charme ali e dar um detalhe a mais, né? Porque valoriza a peça, todo detalhe a mais que a gente coloca agrega valor à peça. Então fiz essas costurinhas e ficou bem bonitinho. Depois disso, então, eu vou colocar o nosso zíper para fazer o bolso externo. Eu vou pegar ele, vou posicionar os dentinhos na parte da frente, né, com o tecido principal, dessa forma, e vou passar uma costurinha ali, pé de máquina, unindo. Depois eu vou pegar uma tirinha de 5 centímetros de largura, tá, por 25 de comprimento, para a gente fazer o forro, então, desse bolsinho, e vou posicionar ali da mesma forma, né, do lado avesso. Então vou prender assim com alfinetes para esticar bem e vou fazer uma costurinha de acabamento ali, um pesponto, né, para ficar bem bonita essa peça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado do zíper, ó. Eu vou posicionar os dentinhos na frente, no tecido principal, e no lado de trás eu vou posicionar outro pedacinho de tecido. Esse tecidinho aí então tem 15 centímetros de largura por 25, tá? O de forro. Vou colocar ali os alfinetes e passar aquela costurinha de pesponto também para fazer o acabamento. Olha só que show que ficou. Depois eu vou fazer então para o fechamento. Essa abinha aí, ela tem 10 centímetros por 15 centímetros, tá? Arredondadinha em uma das extremidades. Eu posicionei ali também o estruturador, tecidinho principal e tecidinho de forro. E agora eu tô colocando o viés, costurando ali um viezinho em toda a circunferência, para ficar bem delicado esse trabalho. Depois disso, então, eu levei lá para a mesa de corte e vou cortar e tirar todo o excesso, tá? Deixando bem certinho na medida que eu quero mesmo, que é o 35 centímetros por 25. Então, vou fazendo isso, vou cortando, né, refilando, tirando toda ali as rebarbinhas, os excessos de tecido e deixo bem certinho na medida que eu preciso. Depois eu vou cortar também, uma vez nessa medida aí, uma vez no tecido de forro, né? E vou colocar o nosso cursor no zíper também. Depois eu vou pegar, então, fazer as abas. As abas, elas vão ter 10 centímetros de largura por 25 centímetros de comprimento. Aí eu tô fazendo um bolsinho pra gente colocar na aba. Esse bolsinho eu peguei um tecido de 30 centímetros por 10, dobrei no meio e coloquei um viezinho ali pra fazer um detalhe.
Aí eu vou posicionar, né, o bolsinho em cima da aba, ali tem o tecido principal, o estruturador e o tecido de forro, um em cima do outro. Costuro ali, faço aquelas costurinhas de segurança, né, para prender tudo junto e refilo, tiro ali aquelas rebarbinhas, os excessos de tecido. E vocês, conta aqui, já fizeram alguma capa para Bíblia ou para livro? O que estão achando dessa aula? Estão com alguma dúvida? Estão gostando? Conta aqui nos comentários. É muito bom ouvir de vocês, compartilhar a experiência. Então comenta aqui, fala como que é aí no ateliê de vocês, quais as peças que vocês vendem mais, que vocês fazem mais aí. Eu vou amar compartilhar essas experiências com vocês. Então é isso, eu tô colocando ali o viés nas duas laterais, né, nas duas abinhas, e depois vou posicionar tudo no corpo da nossa capa, do lado ali do avesso, né? Então eu tenho ali a parte principal estruturada, o tecidinho de forro e por último as duas abinhas. Daí eu vou fazer essas duas costuras bem no centro para ficar bem marcado onde que é ali a espessura da nossa Bíblia, aquela parte que fica ali na parte do centro, né? Então eu vou fazer essas duas costuras para ficar bem marcado, bem vincado ali. E vou passar uma costurinha de segurança em toda a circunferência, prendendo tudo isso junto, tá? Vou colocar também, vou refilar tudo, né? Tirar ali todos os excessos novamente, deixando bem limpinho e bem retinha a nossa peça. E agora eu vou colocar a nossa aba, né? Para fechar. Então eu vou posicionar a aba ali no local, né? Que é na parte de trás. Aí virando assim, né? Do lado, com o lado avesso para cima, na parte de trás da capa. Vou posicionar dessa forma e vou passar um viés em toda a circunferência da nossa capa. Ela vai estar praticamente pronta. Essa parte de colocação do viés, a minha máquina parou de gravar bem na hora, então eu não consegui gravar para vocês, mas é só passar o viés em toda a circunferência da capa, prendendo tudo, tá, gente? Aí eu tô colocando o botãozinho imado, já coloquei ali na aba, né? E agora eu vou colocar ali na parte do corpo. Como o botão ele fica escondidinho lá dentro da aba, então eu coloquei ele assim mesmo, depois de pronta a capa, tá, gente? Ó, ficou bem legal, bem certinho ali. E por último eu vou escolher então um adereço para colocar ali em cima, para não ficar aparecendo aquela parte ali, né, do botão. E eu colei com cola quente mesmo. E olha só que legal que ficou, que linda que ficou essa capa. Ficou um charme, né, gente? Olha como essa costura, esse detalhe dessas costuras aparentes ficaram muito bonitas, deram um destaque bem especial para essa peça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e até o próximo.